Olá, queridos, bom dia, paz de Jesus, mais minutos com Deus com muita alegria. Eu quero continuar falando um pouquinho de Noé, né? Eu falava no último vídeo, que Noé ele veio dessa descendência, né? Era um homem íntegro, justo, e que nós precisávamos preservar nossa descendência, né? E aí, o que vai acontecer? Chega um certo período em que as linhagens se misturam, as linhagens de Caim e as linhagens de Sete. E aí acontece aquela bagunça que vocês podem imaginar, né? Então a linhagem de Sete, que era puríssima, se misturou com a linhagem ai meu Deus. A linhagem de Sete, que era pura, se misturou com a linhagem de Caim, e aí ficou aquela coisa, né? Já não era mais tão pura, com exceção de Noé, que continuou sendo um homem que agradava o coração de Deus. Então havia naquele período muito pecado, muita corrupção, muita maldade, muitas orgias, muitos pecados de ordem sexual, né? E tava tudo assim muito louco, sabe? E aí o que aconteceu? Deus vendo aquela situação falou: não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele enviou as águas do dilúvio. Eu não vou entrar aqui muito profundo no mérito das águas do dilúvio, mas eu preciso falar com você que as águas do dilúvio não foi na terra inteira, tá? As pessoas acham que foi a nível mundial, mas não foi na terra inteira. Aí tem aqueles questionamentos: ah, se houve o dilúvio e aí inundou a terra inteira, como é que depois eles, quando foram, tinha cidade, que tinha pessoas e blá blá blá? A mesma coisa acontece quando lá tem aquele episódio de quando Adão e Eva expulsos do paraíso, e aí depois lá fala na Bíblia que tinha cidades, que tinha pessoas. E aí as pessoas acham que não é possível. Será que eles tiveram relação entre eles, mas não dava tempo de gerar filhos? Enfim, fica uma confusão na cabeça danada. Gente, não é cronológico, tá? Então não se prenda a isso. Existe um tempo em que acontecem as coisas, tá? Então não foi imediatamente igual foram expulsos e ali tava lá o pessoal não sabe. Não, existe um tempo cronológico para tudo. E na questão do dilúvio, não foi a nível mundial, foi a nível aí de um local onde estava acontecendo aquela situação, tá bom? E aí aconteceu o dilúvio, né? A família de Noé, nós sabemos que foi preservada juntamente com os animais, aonde o Senhor separou em pares para que fossem salvos. O que eu queria falar com você nós, católicos, vemos o dilúvio como uma alusão ao batismo. Renato, o que você está querendo falar? O que tem a ver o dilúvio com o batismo? Tá? Primeiramente, eu quero falar com vocês que aconteceu o dilúvio, né? O dilúvio, as águas subiram, levou um período, né? O dilúvio, ele levou em torno de 10 meses, tá bom? Todo o processo da subida das águas, até as águas baixarem, até poder ver a terra lá de volta, tudo bonitinho, levou um período de 10 meses. O que aconteceu? As águas subiram por 40 dias, né? Chuva, água subindo. As águas subiram por 40 dias. E aí as águas ficaram por 5 meses e meio ali, eles ali dentro. Nesse período estava acontecendo uma reconstrução aonde tinha sido destruído, né? E depois levou mais 5 meses e meio para toda aquela água baixar. Então estima-se que foi um prazo mais ou menos de 10 meses que foi esse total do dilúvio. E aí, aquelas águas que vieram, elas levaram embora toda aquela corrupção, toda aquela maldade, tudo aquilo que estava errado, e houve um novo tempo. Por que a gente entende que o dilúvio, ele tem prefiguração, ele faz alusão ao batismo? Deixa eu explicar para vocês. O que acontece no batismo? Por meio do batismo, nossa mancha original, nosso pecado original é apagado. Nós renascemos. Nós nos tornamos membro do corpo de Cristo. Nós temos acesso ao trono da graça de Deus, né? Então as águas passam sobre nós, assim como as águas passaram naquele lugar. A arca, que é o lugar aonde estavam para passar por esse processo de dilúvio, nós vemos a igreja como essa arca. É onde nos acolhe, é onde nós estamos alicerçados para sermos salvos. Então a arca e a igreja, elas têm essa alusão como essa questão da salvação, tá bom?
a água do dilúvio que banha, aquela água que lavou tudo, que levou tudo embora, é essa água que leva embora também as manchas do nosso pecado. Interessante perceber que esse tempo, né? O tempo de subir a água, o tempo de baixar, é o tempo que também Deus faz esse processo em nós, um tempo de reconstrução interno, né? A família de Noé, ela é salva pela água e pela madeira, concorda comigo? Porque a barca era feita da madeira, né? Então, a barca ou a arca é feita da madeira. Então, a água, né, passou e eles foram salvos por meio do madeiro ali daquela arca. E assim como é também a família de Cristo, nós somos salvos por meio do batismo que veio da cruz de Jesus, que é aquele que foi morto na cruz, pelo madeiro da cruz, nós fomos salvos. Então tudo é ligado. Então quando a gente fala da Arca de Noé, do dilúvio, a gente também está falando da nossa história de salvação. A gente está falando dessa história de redenção. E a gente percebe que na Arca de Noé foram incluídos o quê? Um animalzinho de cada, um parzinho de cada animal. A preservação da espécie, para também nos ensinar que na Igreja de Cristo, na salvação que vem de Jesus, todas as nações são inclusas. Não existe distinção. Todos nós podemos ser salvos. Então é preciso que, uma vez eu permitido que essa água do batismo passando sobre mim, eu preciso fazer novas escolhas, eu preciso viver como aquele que foi lavado, porque depois que as águas baixaram e eles precisaram voltar à terra, era um novo tempo, né? Tudo aquilo que já estava corrompido tinha ido embora, mas aí cabia as escolhas, né? Quais são as escolhas que a gente vai fazer agora com essa nova vida que nós temos? Assim também é no batismo. Quais são as escolhas que você quer? Quais são as escolhas que você quer traçar para a sua vida? Então, que nós possamos viver verdadeiramente como batizados nessas águas do rio de Deus, que passe sobre as nossas vidas, que possamos fazer escolhas assertivas, que possamos viver bem esse processo de Deus que nos permitiu essa graça de sermos introduzidos e chamados de filho, né? Que nos conduziu de novo acesso a Ele, né? O véu do templo foi rasgado, nos trouxe de novo acesso direto ao trono da graça de Deus. Então, o que eu vou fazer agora que as águas baixaram e eu estou aqui para viver uma nova vida nesse tempo de reconstrução? Então, aí você precisa escolher bem, viver a sua vida de cristão com Deus. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.